secundário da Venezuela, um estado pobre, Barinas. Mas ali, quando ele vê o exército sendo usado contra o povo, ele se enche de indignação. Ele acha aquilo inaceitável, uma violação das ideias de Bolívar, uma violação da tradição do exército venezuelano, que não era um exército de ricos. É diferente do que o exército chileno ou argentino, né? O exército chileno e argentino, eles foram construídos, suas oficialidades, com uma fórmula clássica. Essa fórmula nasceu na Argentina e existia também no Chile, que é a família tinha que ter 4 filhos, né? Homens. As famílias burguesas tinham que ter 4 filhos homens. Um tinha que ser general. Outro tinha que cuidar dos negócios da família. O outro tinha que ser advogado para ser político. E o outro tinha que ser padre. Caramba. É assim que as oligarquias funcionavam. Todas É assim que a oligarquia funcionava. Um para os negócios, outro para a igreja, outro para a política e outro para as Forças Armadas. Então, se você analisasse a origem familiar dos integrantes do Estado-Maior do Exército Argentino durante a ditadura ou do Exército Chileno, a maioria dos generais era de uma família rica. Na Venezuela não era assim. Porque a doença holandesa tem algumas vantagens. Uma delas é que deixa a burguesia preguiçosa para querer assumir funções barra pesada como o exército. Tá? Então, as Forças Armadas venezuelanas, elas eram forças armadas nas quais a participação popular, a participação de gente com origem popular era muito importante. Um pouco como era o Brasil. O Brasil é uma coisa entre Argentina e Chile e Venezuela, um pouco mais para Venezuela do que para Chile e Argentina, né? Você não vê no Brasil do século XX, você já não tinha, não era normal você ter filhos de famílias ricas, você tinha filhos de famílias militares, né? A tradição brasileira é um pouco diferente. É general que é filho de general, que é neto de general, que é bisneto de general, você tem famílias militares, não é? Não necessariamente famílias de proprietários de terras ou de grandes empresários. Então, você tem 3 modelos de composição social das Forças Armadas na América Latina, pelo menos os que eu conheço, né? Sim. A Venezuela é o exército de base popular. O Brasil é de base corporativa. E Argentina e Chile é de base patrimonial. Um para os negócios, um para a política, um para a igreja, um para as Forças Armadas. Tá? Então, o Chávez se indigna com aquilo, seus companheiros de organização do MBR se indignam com aquilo, e o Chávez, a partir dali, toma uma decisão. Que aquela burguesia venezuelana, representada por Carlos Andrés Pérez, tinha que ser derrubada por uma revolução. É quando o Chávez adota o caminho revolucionário, de uma maneira clara, com uma estratégia revolucionária. A partir de 89, esmagado o Caracaço, o MBR passa a articular um levante revolucionário. Apoiado pelo exército? A ideia dele era uma fusão entre uma fração das Forças Armadas, de altos oficiais da geração dele. Naquele momento ele já era tenente-coronel, né? Então, uma fração da oficialidade que estava integrada já nessa organização clandestina que o Chávez tinha criado, o MBR, Movimento Bolivariano Revolucionário, e os setores populares, os partidos de esquerda. Sim. Teria que haver uma confluência entre povo e Forças Armadas. O Chávez me disse uma vez numa entrevista, acho que uma coisa ele disse de verdade, a outra para me cativar. Aquele disco era de verdade é o seguinte, que ele se inspirava na Revolução dos Cravos de Portugal em 1974. Na Venezuela tem uma enorme colônia portuguesa. Sempre teve. É um lugar, tem um estado na Venezuela que chama Portuguesa. Eles têm uma enorme colônia portuguesa. Então, a Revolução dos Cravos de 74, que derruba a ditadura salazarista, uma ditadura longeva, né? A ditadura salazarista foi de 32 a 74, 42 anos de ditadura. 42 anos de ditadura. Foi derrubada por uma revolução, a Revolução dos Cravos, que foi povo e Forças Armadas, né? Setores populares apoiam uma revolução liderada pelos capitães de abril. Então Chávez disse que se inspirava nisso.
Pra me cativar, ele dizia que se inspirava também no Prestes. Mas eu não boto muita fé nisso. Não boto muita fé nisso. Eu acho que era porque ele estava conversando com o jornalista brasileiro e ele quis ali fazer. Embora ele realmente conhecesse muito da vida do Prestes, igual esse outro dirigente político que tinha sido presidente da Assembleia Nacional e virou depois presidente da Assembleia Constituinte. Puxa vida, eu esqueci o nome do velhinho. Eu conversava muito com ele quando eu estive lá na Venezuela. Depois ele traiu, virou antichavista. Então o Chaves organiza uma conspiração que vai ter lugar no dia 4 de fevereiro de 1992. Uma tentativa de derrubar o governo CAP. Agora, o que aconteceu? Ele levantou o batalhão dele, que era um batalhão estratégico. Outros batalhões também se levantaram, mas os partidos de esquerda não apareceram com o povo. Não houve greve geral, não houve manifestações, não houve mobilização operária, não houve nada disso. Os partidos de esquerda floparam no 4 de fevereiro. Mas o Chaves estava. O Chaves também é preso. Ele é preso. CAP manda prender ele? Manda prender. Ele é preso e uma cena histórica gravada. A que polícia até hoje, venezuelana que prende ele ou o exército? Ele foi preso pelo exército. Ele grava uma cena histórica que seria até hoje lembrada na Venezuela. Pega um café, por favor. Dois. Breno, né? Que é até hoje lembrada na Venezuela. O Chaves vai para frente das câmeras. Foi uma exigência dele que ele dissesse pela televisão que a rebelião tinha sido derrotada e que seus seguidores deveriam baixar armas. Chaves obriga ele. Não, o Chaves exige para a televisão fazer isso. O Chaves não aceita fazer isso por escrito. Ele exige que seja pela televisão. E aí ele fala a frase que virou uma gíria na Venezuela. Ele diz: nós outros nos rendimos por hora. Nós nos rendemos por hora. Engajou o povo. Essa frase virou, a gente diria hoje, né? Viralizou. Porque essa frase ela está incorporada até a gíria venezuelana. As pessoas na Venezuela, quando querem brincar, que você não conseguiu fazer por a hora. Por a hora. Né? Qual foi o recado dele? Que a revolução tinha sido derrotada, mas que ela voltaria a campo. Essa imagem tornou Chaves, naquele momento, uma figura mitológica. O CAP cometeu um erro enorme em deixá-lo ir à televisão. Porque ele estava fardado, sem algemas nem nada, e nós outros nos rendimos por a hora. Pois é, mas o Chaves, nesse momento, ele não tinha apoio popular nenhum. Não, zero. Ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia. Ele era um grupo clandestino. Ele estava indignado com as decisões ele tinha esse CAP. grupo, o MBR, Movimento Bolivariano Revolucionário, que era um grupo militar. Militar. Era um grupo de tenentes-coronéis, de um único general. Talvez pouco conhecido dentro do exército. Nada conhecido, era um grupo clandestino. Como é que você vai ter um grupo dentro do exército? O exército não permite isso. Mas como oficial ele deveria ser conhecido. Um grupo clandestino. Grupo não, mas sim. Como oficial ele era conhecido, talvez conhecido, um pouco ali no exército. E aí ele é preso. Uma nova tentativa revolucionária aconteceria em novembro com a Força Aérea, lideradas por um capitão negro, que hoje é governador de uma das províncias da Venezuela. Acho que ele voltou a ser governador, que é o Reyes. Ele também tenta um levante, já com Chaves preso. É o levante de novembro, que é um levante menos conhecido, mas que fazia parte da mesma articulação do chavismo. Foi uma tentativa de retomar o processo revolucionário. Chaves é preso. Os oficiais são todos presos. Em novembro, depois, Reyes também é preso. Eles todos vão para a cadeia. A esquerda venezuelana, não. A velha esquerda venezuelana, Partido Comunista da Venezuela, o PRV do Douglas Bravo, que ainda existia, embora a luta armada já não tivesse mais em curso, o Causa R,
o movimento ao socialismo tinha se rendido já para o neoliberalismo. Mas os partidos de esquerda não compareceram ao processo revolucionário, o que eles prometeram não entregaram. E o Chaves fica a pé da vida, né? Pô, que diabos essa esquerda do povo que é essa? Fica muito bravo, né? Muito bravo. E o povo continuava sofrendo ainda Sim, nas mãos do presidente Cap? Situação horrível. O Cap, além do mais, seria afastado por um impeachment por corrupção. A Venezuela era, nos anos 90, o descalabro. O descalabro. Para você ter uma ideia, quando o Chaves chega ao governo, e ele chegaria no governo em 99, a miséria na Venezuela, a miséria absoluta, não é a pobreza, a miséria absoluta beirava os 30%. A pobreza estava acima de 65%. O país estava destroçado. Destroçado, Rodrigo. Eu vi a Venezuela, porque eu esqueci, eu estive na Venezuela na campanha de 98, quando o Chaves ganha. Mas não fazendo matéria, eu fui participar de um congresso. E ainda ganha via eleição, então? Calma, vamos chegar lá. Estamos quase na história. Tá. Vai ser um programa longo esse, hein? Não tem problema, tá bom. Não tem problema. Será que o público tá tudo aí engajado. Inclusive dá o like aí, ó. Dá o like, compartilha. Episódio com o Breno é isso aí, né? É tão bom quanto o debate. É uma aula. Você é generoso. Pois então. Então Chaves está preso. Alguns grupos de esquerda continuam a visitá-lo. Pequenos grupos de esquerda, gente mais jovem, que ele abre as portas, conversa, dialoga. Ele não rompe totalmente as relações com a esquerda. Ele fica meio bravo com os chefes históricos dos partidos de esquerda. Mas a juventude que vai se aproximando dele, que o visita na cadeia, ele mantém relações. Ele seria anistiado, Chaves, quase 3 anos depois, em 95. Uma data ou outra eu posso estar me enganando pela memória, né? Mas como que ele consegue essa anistia? Porque, um inimigo do Estado. Porque o Copei ganha as eleições. O presidente que ganha as eleições, ele queria entregar como seu legado a pacificação do país. Tá. Né? E esse que ganha o governo, você vai me permitir consultar o nome dele? Me deu branco aqui. Sim, sim. De quem é, mas eu vou lembrar rapidinho. Ele, além do mais, estava trazendo para dentro do governo dele setores que tinham sido da esquerda, especialmente o movimento ao socialismo, cujos líderes, esses líderes do movimento ao socialismo, tinham participado da guerrilha. Especialmente um cara chamado Teodoro Petkov, que ele foi o ministro do planejamento, o ministro do planejamento desse governo do Rafael Caldeira. Pronto, Rafael Caldeira, que foi eleito presidente. O Rafael Caldeira, ele tomou posse em fevereiro de 94, em 95 ele anistia o Chaves. Por quê? Porque esses setores de esquerda que vão para dentro do seu governo, ele queria reduzir as tensões, queria apaziguar aquela situação do período do CAP, do Carlos Andrés Pérez, e ele decide anistiar. Havia muita campanha pela anistia ao Chaves, muita campanha pela libertação. O próprio Petkov, que viria a ser ministro do planejamento, que na prática era o ministro da privatização do governo Rafael Caldeira, ele pressiona pela libertação do Chaves também, e aí acaba havendo uma anistia. E Pérez aceita normalmente o Pérez tá fora. Resultado das eleições. Não, o Pérez tinha sido afastado por um impeachment. Ah, ele é impeachmentado. Ele é impeachmentado em 93. Diante de tanta corrupção ali. Ele é impeachmentado. Ele é impeachmentado, o vice-presidente dirige o país por um certo tempo, tem as eleições. Rafael Caldeira, que já tinha sido presidente, é do Copei, partido rival da AD, que era o partido do CAP. O Rafael Caldeira ganha as eleições e ele anistia o Chaves. Desde a cadeia, e especialmente depois da cadeia, tem um debate entre os chavistas, entre o MBR. Qual vai ser a via da revolução nossa? Eles continuavam querendo fazer uma revolução. Mas havia um setor que dizia, vamos preparar um novo levante militar. E havia um setor que dizia, vamos às urnas porque as chances de ganhar apareceram. A crise de Ponto Firro,
a crise da AD e do COPEI abriu caminho para ganhar as eleições. E esse debate se desenvolve ali em 95, 96, em 97 o Chávez se convence que a via a ser seguida era uma via eleitoral, que a via estava aberta, que a desmoralização dos partidos da direita era gritante, que o povo queria uma alternativa contra o sistema, contra o pacto de ponto firro, que as condições de vitória estavam amadurecidas e que a via eleitoral permitiria aquele agrupamento liderado por Chávez assumir o comando de um processo de mudanças na Venezuela. Não precisava mais. E aí ele só pra não transforma perder essa frase, ele não precisava mais da esquerda, porque ele já tinha o povo estava contra a direita. Veja, Porque da primeira vez mas ele não, precisou mas e a esquerda mas não ele foi. vai se reaproximando da esquerda na medida em que ele decide participar do processo eleitoral. Sim, Porque não, ele eu precisa tenho criar uma certeza que ele foi. coalizão para ganhar as eleições. Ele transforma o MBR, deixa de chamar MBR e passa a se chamar Movimento Bolivariano Quinta República. Porque a lógica principal do Chávez era chegar no governo e convocar uma Assembleia Constituinte que mudasse completamente a natureza do Estado venezuelano, ampliando enormemente a participação popular e os instrumentos de soberania popular, de decisão popular. Uhum. Então, a grande bandeira dele, quando ele se decide pela via eleitoral, era a convocação de uma Assembleia Constituinte. E por isso que o movimento dele passa a se chamar Movimento Bolivariano Quinta República. A nova Constituição representaria uma nova república, né? Dentro de uma lógica comum na América Hispânica, aqui no Brasil também muitos estudiosos fazem dessa maneira. Cada Constituição é uma república, Isso. né? Uhum. Então, o movimento Quinta República propunha como sua principal bandeira a convocação de uma Assembleia Constituinte. O Chávez, naquele momento, era outro Chávez. Ele mesmo diz isso. Tem um livro muito interessante de um intelectual franco-espanhol chamado Inácio Ramonet, que é um livro de entrevistas com o Chávez, longas entrevistas, ele foi fazendo ao longo de anos, em que o Chávez vai detalhando o seu desenvolvimento político e ideológico, né? Então o Chávez naquele momento, ele já era outro homem, ele tinha lido clássicos do marxismo, Se preparou. ele na tinha se cadeia. preparado na cadeia, ele tinha estudado muita economia na cadeia, né? Ele vai construindo uma outra maturidade política e ideológica. Várias conversas com Várias- as pessoas da claro. esquerda que iam lá Claro, visitar. E ele decide pelo processo eleitoral, o MBR vira Movimento Bolivariano Quinta República. Movimento Quinta República, Movimento MVR, Movimento Quinta República, e ele decide disputar as eleições presidenciais do ano seguinte, quando ele toma a decisão de participar da via eleitoral em 97, no ano seguinte entre eleições presidenciais e eleições parlamentares. E nesse momento, esse grupo pequeno, que era esse grupo dele, o Movimento Quinta República, já rebatizado, busca alianças com os partidos de esquerda que tinham votos. Era um saco de legendas que juntas não tinham 5% dos votos no país. Mas tinha uma base política. Mas tinham quadros, né? Tinham organizadores, tinham lideranças. A esquerda venezuelana estava muito enfraquecida. Ela até tinha tido, ao longo dos anos 90, momentos de glória, né? Então você teve ali ele até morreu, depois virou chavista, o que foi... Puxa, ele era líder dos professores, foi eleito prefeito de Caracas. Ai, meu Deus do céu. Hoje tá falhando minha memória, hein? Ah, meu Deus. Mas também, assim, Eu me lembro, porque ele a era galera meu não tá amigo, entendendo. A Mas cara dele, eu tô me lembrando aqui, era um dirigente negro que vinha do Partido Comunista. Aristóbulo foi eleito prefeito de Caracas. Houve um momento onde um líder metalúrgico que se autodenominava o Lula venezuelano disputou a eleição presidencial contra o Rafael Caldeira,
perdeu, denunciou que já tinha havido fraude. Então a esquerda venezuelana tinha tido momentos de pico, mas ela tinha partidos fracos, mas juntos representavam um punhado de quadros, tinha uma certa tradição, não é? O amigo da aeronáutica foi anistiado também? Foi anistiado também. Se uniu a Chaves? Se uniu a Chaves. Né? E aí o Chaves cria uma grande coalizão de esquerda, de centro-esquerda, chamado Polo Patriótico. As eleições parlamentares aconteceram antes das eleições presidenciais em 98. O Polo Patriótico ganha a maioria do parlamento. Faz maioria do parlamento. Coisa que, por exemplo, no Brasil, o Lula nunca teve. O Polo Patriótico ganha a maioria no parlamento venezuelano, o que foi um susto. E as eleições presidenciais ocorrem logo em seguida. A eleição parlamentar foi em novembro. As presidenciais foram no dia 2 de dezembro. E aí Chaves seguida, acabou ganha a eleição presidencial. As duas são voto popular? Voto popular. O Chaves ganha a eleição presidencial. E isso foi um choque, né? As falas do Chaves na televisão contribuem para essa eleição dele, assim, o povo Ele faz uma lembrava campanha. Os comícios Por do Hora. Chaves eram comícios com centenas de milhares de pessoas. Então é isso que eu quero entender. Como que surge esse amor da população pelo Chaves? Eu sabe? acho que isso é um cruzamento de três coisas, de três fatores. Primeiro, a tradição bolivariana, que faz com que a população venezuelana, ou parte da população venezuelana, espere de um militar a liderança dos processos de mudança a favor do povo. É o oposto do Brasil. As Forças Armadas da Venezuela deram ao país grandes líderes militares populares, anti-imperialistas, anticoloniais, anti-burgueses. É totalmente diferente do Brasil. O Brasil tem um ou outro militar que é isso, é Prestes, Lamarca. Mas as Forças Armadas no Brasil são identificadas com a elite, com o antipovo, né? Com as ditaduras, assim por diante. A Venezuela não. A tradição bolivariana é forte. E quando tudo vai mal, a população espera que surja um militar que enfrente as elites. Esse é um dos fatores. É um fator. Um segundo fator que foi a mística de 92. Ou seja, o Chaves se comportou de um jeito que passou uma mensagem de que ele era o herói dos pobres, o herói do povo. Ele se comportou com muita dignidade, com muita valentia. Né? E aquilo impactou no povo. O povo olhou no Chaves e disse, pô, esse cara fala a verdade. Ele aceitou pagar a cadeia. Esse cara é um valente. Esse cara é um valente. Então é o segundo fator. E um terceiro fator, que foi a exaustão do sistema político de Punto Fijo. Exaustão. Já se arrastava há mais de 35 anos. Há quase 40 anos. AD, Copei, AD, Copei, AD. Corrupção, pobreza, miséria, concentração de renda. Né? Não sei se isso é suficiente, assim, pra uma pessoa ter a foto de um cara na casa dela, assim. Não, mas eu acho que isso foi idolatrar. depois. É que isso é depois. É, mas Tá. foi Você depois. tem que levar né? em conta que isso aqui é uma coisa gradual. Aham, Né? tá. Então, quando o Chaves começa a campanha eleitoral, os partidos de Punto Fijo estavam muito divididos. A brigaiada entre eles era enorme. O Chaves não tinha toda a esquerda ao lado dele, porque uma parte da esquerda tinha ficado com o Rafael Caldeira, né? Como eu já disse aqui. Mas ele tinha grande parte dos partidos de esquerda ao seu lado. Ele não tinha o MAS, que era o partido mais forte, o Movimento ao Socialismo, tinha feito uma coalizão com o Rafael Caldeira. O MAS era o partido ao qual pertencia esse Andrés Velázquez, que se dizia o Lula venezuelano. Não. Ele era líder metalúrgico, né? Esse que diz que o Caldeira roubou as eleições, mas depois o André Velázquez, junto com o Teodoro Petkov, junto com Pompeu Marques, com lideranças históricas do movimento ao socialismo, se aliaram ao COPEI, ao governo copeiano do Rafael Caldeira. Então,
Você tinha ali, nas eleições de 98, uma enorme divisão dos partidos da ordem, né? Vários candidatos. Para você ter uma ideia, eles foram buscar uma candidatura, o Copei, eu acho, né? Foi buscar uma candidatura de uma ex-Miss Universo. Porque a Venezuela tem muitas Miss Universos, né? Então foi Irene Sainz, ela chamava. Eles estavam na pior. E o Chávez unificou a esquerda, com exceção do MAS, unifica a esquerda no polo patriótico, unifica o que restava da URD, ele faz uma frente de centro-esquerda sob a liderança dele. E ele ganha a eleição presidencial. Ganha parlamentar e ganha presidencial. E qual era a estratégia do Chávez? O Chávez estava convencido de que o processo revolucionário venezuelano passava por uma grande reforma do Estado através da Assembleia Nacional Constituinte. Naquela época, ele andava para cima e para baixo lendo um livro do Toni Negri, que é um italiano. Já morreu, ele morreu há pouco, um ano atrás. Chamava O Poder Constituinte. Ele lia muitos italianos naquela época, o Chávez. Gostava de ouvir falar do Gramsci. Lia ali esse livro do Toni Negri. E ele considerava isso, era a estratégia revolucionária. Ele queria construir poder popular e ele queria construir o socialismo. Mas a estratégia dele passava por uma grande reforma do Estado através de uma Assembleia Constituinte. E como convocar essa Assembleia Constituinte? Através de um referendo. Um referendo em que o povo decidiria se queria ou não uma Assembleia Constituinte. Depois teria a eleição da Assembleia Constituinte. Depois teria um referendo para aprovar a nova Constituição. Como eu estava dizendo para vocês há pouco, eu cheguei na Venezuela para minha primeira reportagem ali em abril de 99. Naquele momento eu estava trabalhando para uma revista brasileira. A matéria que eu fiz saiu também em revistas estrangeiras. Para uma revista brasileira dirigida por um dos maiores jornalistas do país, da história do país, que chama-se Raimundo Pereira. Está vivo ainda o Raimundo Pereira, com seus 85, 86 anos. Ele foi editor da revista Veja, depois ele criou o jornal Movimento, o jornal Opinião, depois o jornal Movimento, e depois ele criou, já nos anos 90, a revista Reportagem, para a qual era um dos veículos para os quais eu trabalhava. Então eu fui lá em nome da revista Reportagem. Essa matéria também saiu, eu acho que numa revista portuguesa, chamada Vida Mundial, que não existe mais, mas era uma histórica revista de Portugal, baseada, que cobria, fazia grandes reportagens sobre fatos internacionais. E aí eu fui lá exatamente quando estava sendo realizado o referendo para a convocação da Constituinte. E foi ali o meu primeiro momento de poder conversar com o Chávez, de poder entrevistá-lo. Na verdade, eu não quis fazer uma entrevista, eu queria fazer, como ninguém sabia que era o Chávez, especialmente no Brasil, eu decidi fazer um perfil do Chávez, e não uma entrevista ping-pong, como se diz no jornalismo. Era um perfil do Chávez. E eu comecei, esse perfil eu pedi para o pessoal que estava me abrindo as portas lá, eu falei, eu quero acompanhar o Chávez de manhã até de noite, um único dia. No dia em que ele ia estrear o programa Alô Presidente, que era um programa por rádio que ele fazia todo domingo. Então eu cheguei lá na La Casona, que era a residência presidencial. Eu acho que ele não morava lá, não me lembro mais, mas era a residência presidencial formal. E acompanhei ele o dia inteiro. Né? Me lembro que foi a primeira exibição do Alô Presidente. E aí, num certo momento, eu perguntei para ele, a gente ganhou uma certa proximidade, não proximidade pessoal, né? Proximidade que um jornalista tem com um entrevistado, né? E eu perguntei, presidente, como é que o senhor compararia o processo revolucionário que o senhor diz desejar com a tentativa revolucionária do Salvador Allende no Chile, que também se propunha a ser por via eleitoral, mas acabou num golpe de Estado sangrento em 73, o golpe do Pinochet. Aí o Chávez respondeu assim, as duas revoluções são pacíficas e institucionais, mas a Revolução Bolivariana é armada. As Forças Armadas
estão do nosso lado. O que não era muito verdade, daqui a pouquinho eu já vou tratar desse assunto. Mas a lógica dele era colocar as Forças Armadas a favor do processo revolucionário. Ele achava que a Revolução Bolivariana tinha 2 pés. Um pé no povo organizado, outro pé nas Forças Armadas. Só no povo organizado daria igual no Allende. As Forças Armadas acabariam derrubando o governo. Só nas Forças Armadas, sem povo, ninguém governa. Então era um pé no povo, outro pé nas Forças Armadas. Essa era a lógica com a qual ele trabalhava. E também nessa vez, ou talvez numa vez seguinte, não me lembro direito, ele comentou assim: por hora, a minha estratégia é assim. Eu vou fazer uma revolução política através da Constituinte. Eu vou fazer uma reforma social, melhorando a vida dos mais pobres, e eu vou manter tudo como está na economia, enquanto eu não conseguir completar a reforma social e a revolução política. Eu só vou mudar a economia quando o poder político estiver nas nossas mãos. Não só o governo, mas o poder do Estado estiver nas nossas mãos. Até lá, o que eu vou mudar na economia é mecanismos não estruturais. Eu vou dizer uma coisa que muita gente vai se horrorizar, mas eu tenho segurança em dizer isso, que nos primeiros anos do governo Chaves, pelo menos até 2001, 2002, era um governo muito mais próximo de reformas liberais do que qualquer governo petista, que alguns setores criticam como neoliberal. Tinha independência do Banco Central, o presidente do Banco Central tinha mandato de 8 anos, isso foi chancelado pela própria Constituição aprovada pelo Chaves. Esse presidente do Banco Central era descaradamente um privatista, porque o Chaves não queria mexer na economia enquanto não tivesse o poder político, enquanto ele não tivesse o controle do Estado. E foi assim que ele fez. Ele concentrou todas as forças dele na Assembleia Constituinte. E a Constituição, que é aprovada pelo povo em 2001, ela muda estruturalmente o Estado venezuelano. Porque ela estabelece mecanismos de participação e soberania popular inéditos. Inéditos. Por exemplo, estabelece a possibilidade de convocação de referendos e plebiscitos por parte do presidente da República, do parlamento e do próprio povo. O próprio povo pode convocar plebiscitos e referendos. Como? 20% da população assinando uma petição ao parlamento, com assinaturas devidamente reconhecidas, automaticamente está convocado plebiscitos e referendos sobre questões políticas, de quaisquer tipos, ou referendos revogatórios sobre os mandatos dos políticos, incluindo do presidente da República. Isso vale até hoje? Vale até hoje. E já houve um referendo revogatório disputado pelo Chaves em 2004, que ele ganhou. A oposição conseguiu os votos necessários para colocar o mandato do Chaves em disputa. Em 2004, o Chaves ganha. Ela conseguiu os 20%. Tem uma outra votação. Então, o presidente da República também pode convocar plebiscitos e referendos. E o parlamento também. Qual é a vantagem disso? É a possibilidade da democracia representativa ser superada pela democracia direta. É a possibilidade do presidente da República, ao invés de ficar aprisionado no jogo do parlamento, que nem sempre ou quase nunca representa a vontade popular, e poder substituir as decisões parlamentares por decisões populares soberanas. Isso foi uma mudança que mais que fundamental. Tinha de inédito Criação, ele foi criando as comunas populares na Constituição. A possibilidade café deve estar até frio do já. povo... Não, tá bom. A possibilidade do povo criar estruturas de autogoverno no âmbito das suas comunidades, com recursos financeiros, poder de decisão e assim por diante. Até hoje existem essas comunas. Comunas populares. Ele desmontou o sistema de 3 poderes para um sistema de 5 poderes. Ele mudou Montesquieu. Então a Venezuela passou a ter um poder executivo, um poder legislativo, um poder eleitoral
separado da justiça convencional. Esse poder eleitoral, ele não organiza apenas as eleições parlamentares, presidenciais, municipais e para governadores. Ele organiza qualquer eleição, para sindicato, para tudo. Tudo tem que passar pelo poder eleitoral, porque um grande problema que a história política da Venezuela apontava era fraude eleitoral, para tudo. Cara. Então ele constrói um poder eleitoral autônomo. Você tem o poder judiciário e o poder moral. O que é o poder O moral? poder moral era responsável por regular os casos de corrupção. Era um tribunal só para isso. Um tribunal. É um tribunal só para isso. 5 poderes. 5 poderes. Ele, num primeiro momento, na Constituição aprovada em 2001, ele não faz uma reforma militar. Quando é que ele vai fazer a reforma militar? Depois de sofrer um golpe de Estado. Chávez foi derrubado por um golpe de Estado em 2002, em 11 de abril de 2002. Por que ele foi derrubado por um golpe de Estado? A estratégia do Chávez, como eu já contei aqui, ela era uma estratégia gradual. Mas o Chávez sempre contava com a hipótese, e de certa maneira eu acho que ele a provocava, de que a burguesia venezuelana, apoiada pelos Estados Unidos, ia romper o processo democrático. E que a Revolução Bolivariana tinha que estar pronta para responder a essa ruptura. Em termos de apoio popular, em termos de apoio militar, em termos de apoio midiático.